seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Agora vejam o que Jesus falou. E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assusteis, porque é nisto que isso tudo acontece, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípios das dores. E então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos anos, tereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Amém. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. Amém. Amém? Então nós encontramos aqui, meus irmãos, Jesus, e ele está falando sobre o sermão profético, o princípio das dores. Ele está falando sobre o que vai acontecer. E nós estamos vivendo em dias em que esses sinais não estão acontecendo. Já aconteceram muitos. Por exemplo, quando ele fala que se levantará nação contra nação, reino contra reino, fome, peste, terremoto, nação contra nação. Olha o que está acontecendo. É só você olhar o jornal, você vê as nações, aí estão se matando, estão brigando, as guerras continuam. E Jesus falou de todas essas coisas que iriam acontecer. Ele, meus queridos irmãos, deixou aqui um aviso para nós, para a igreja, para nós estarmos vigiando a todo o momento, para nós não sermos tomados de surpresa no dia da sua vinda. Ele disse que todas essas coisas são princípios das dores. Nós olhamos, meus irmãos, aí no mundo tem muita gente, muitos cristãos morrendo. Eu estava olhando esses dias, o pastor Silas, ele mostrou ali uns vídeos, tem muitos que foram assassinados, muitos cristãos, milhares de cristãos foram assassinados. Por quê? Por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. É nas outras nações, mas eles estão morrendo. Jesus disse que matar visão, entregarão a morte, matar visão, isso está acontecendo. Os discípulos também morreram por amor a Jesus. Nós estamos vivendo, meus irmãos, os dias em que antecedem a volta do Senhor. Os sinais estão aí. E ele disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós estamos vivendo hoje. Paulo, no livro de 2 Timóteo, meus irmãos, ele falou também uma palavra que eu quero deixar aos seus irmãos. Não estava marcada aqui para me ler, mas o Senhor me fez lembrar quando eu estava lendo ali sobre os últimos tempos. 2 Timóteo, no capítulo 3, ele fala da apostasia. Não será assim, quer dizer, a vinda do Senhor, irmãos, ela é
predita de vários acontecimentos que antecedem a vinda de Jesus. Então Jesus, ele disse também na sua palavra que muitos se apostatarão da fé. Paulo escreveu em 2 Timóteo, no capítulo 3, e ele escreveu assim: extremas corrupção nos últimos tempos. Não é que nós estamos vivendo hoje? A nossa nação, os políticos, né? A nação brasileira, você está num caos, né? Está escrito que a extrema corrupção nos últimos tempos. É isso, é um alerta para a igreja que Jesus está voltando. Muitos estão esperando, trocando de presidente, trocar de governador, as coisas vão melhorar. Meus irmãos, só aqui no céu, conforme nós cantamos o hino de número 422, só ali no céu, aleluia, haverá paz, haverá amor, haverá alegria, é só ali na glória com Jesus. Por isso, meus irmãos, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Olha o relato que Paulo deu sobre a apostasia dos últimos tempos. Apostasia, o que é apostasia? Apostasia é deixar de crer naquilo que cria. Quantos que creram no Senhor, pregaram Jesus vai voltar, profetizaram, falaram em línguas estranhas, e hoje estão lá no mundo, estão bebendo, estão fazendo de tudo que o mundo lhes oferece. Por quê, irmão? A apostasia chegou. Nós precisamos ficar em alerta, tomarmos cuidado, porque a apostasia pode tomar qualquer um. É como que se um fogo, se você não cuidar dele, ele se apaga. Assim é a nossa fé. Nós precisamos de cuidar, nós precisamos de conservar. Aleluia! Glória a Deus. E é na palavra, é na Bíblia Sagrada que nós conservamos. Nós lemos a Bíblia, Deus fala conosco. E Paulo escreveu assim: sabe por isso que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E aí ele cita um relato, que é o que nós estamos vivendo hoje. Que é sinais que estão demonstrando a volta de Jesus. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses, afasta-te. Meus irmãos, nós estamos vivendo neste mundo essa situação, homens amantes de si mesmos, pessoas que perderam o amor por si próprio, pela sua alma, pela sua salvação. Muitos começaram a olhar para os lados, tiveram uma carreira, um início de carreira muito maravilhosa. Como Jesus fala em Apocalipse, dizendo, aleluia, falando ali naquela visão para João, dizendo que é para voltar ao primeiro amor. Que muitos têm se empenhado no amor, aquele amor verdadeiro, em amar ao Senhor. Que muitas pessoas, irmãos, dizem que amam a Jesus, mas é só de falar. O mundo aí fora está assim. Aí, no mundo tem um amor falso, um amor fingido, que não é o amor que Deus nos amou. Deus, Ele nos amou com um amor tão profundo, que a Bíblia de João escreveu no capítulo 3, versículo 16. Ele falou sobre o amor de Deus. Aleluia. Quando ele começa a falar do amor de Deus, termina seu vocabulário, ele diz de tal maneira. Deus, seu filho unigênito. Esse é o amor verdadeiro. Tirando desse amor, muitas pessoas vivem um amor falso, né? Um amor que ama hoje, mas amanhã já está odiando. Ama hoje, mas daqui uma hora já está cheio de ódio. Isso são cumprimentos, sinais da volta de Jesus, irmãos.
povo estão aí, você vai nas notícias, vamos caçar o presidente, é o impeachment, né? É o impeachment para derrubar a presidente da República, porque as coisas estão em caos. Mas melhora é só lá no céu. Melhora só encontra quando o mundo parar e olhar para Deus. Quando as pessoas parar e voltar e olhar para cima e reconhecer que só Jesus pode. Aleluia. Por que as pessoas estão sofrendo? Porque não reconhecem o senhorio de Deus. Por que os lares estão se destruindo? Famílias estão se dividindo. Porque não reconhecem o senhorio de Deus. Pessoas orgulhosas, pessoas que confiam em si mesmas, pessoas ingratas, pessoas que, aleluia, meus irmãos, nós precisamos estar atentos à palavra do Senhor, porque Jesus vai voltar e a Bíblia diz que ele vai vir num piscar de olho. Nós olhamos aqui, aonde lemos no livro, onde escreveu o apóstolo Paulo, aqui aos Tessalonicenses, falando sobre a vinda do Senhor. Nós já falamos que ela será, os sinais estão acontecendo, estão indicando que Jesus vai voltar. Os anúncios, os sinais, o bramido das ondas, o mar. Agora, hoje, ainda eu olhei uma reportagem de o mar levantou as ondas de 10 metros de altura, submergindo embarcações, pessoas morrendo. Que é isso? É a voz de Deus. Deus que está falando. E muitas pessoas estão dormindo. Paulo escreveu: desperta com que dorme, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Muitas pessoas estão dormindo no sono da negligência. E a palavra de Deus fala, a palavra de Deus toca, mas eles estão dormindo. Muitos estão no sono profundo. Quando fala de sono, não fala de morte. Quando a Bíblia fala de morte, fala de dois tipos de morte: a morte espiritual, né, e a morte natural. De todos nós. Foi Salomão que escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que há um tempo determinado para todas as coisas: tempo de nascer e tempo de morrer. Aleluia. Então, todos nascem, todos morrem. Há uma diferença do salvo e do não salvo. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim que ele se arrependa, e ele venha a arrepender-se. Então, meus queridos, o salvo, ele não morre, o salvo, ele passa da morte para a vida. Então, aqui, o apóstolo Paulo começou dizendo, aleluia, glória a Deus, dizendo que a volta do Senhor está para acontecer. No capítulo 4, versículo 15, que nós temos leitura de Tessalonicenses, dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vida do Senhor, não precederemos os que dormem. Aleluia. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança, de encontrar com o Senhor. Aí você olha tantas coisas acontecendo, mas o crente, ele tem essa esperança viva. Aleluia. Como a irmã disse, no tempo de Deus as coisas acontecem. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Aleluia. Pedro escreveu: o Senhor não retarda a sua promessa. Ele não é tardio, ele é longânimo. Ele não veio ainda, irmãos, porque tem muitos que o Senhor quer salvar ainda nessa terra. Tem muitos que estão afastados, desviados, e eles vão voltar ali. Aleluia. Quem sabe o Senhor espera por mim e por você, para trazer essas pessoas à casa do Pai. Aleluia. Então diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses:
porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus disse que a sua vinda será o arrebatamento, né? Fala arrebatamento, quer dizer, a palavra arrebatamento, ela quer dizer, aleluia, com força, é o rapto da igreja. A igreja vai ser arrebatada rapidamente, ninguém vai ver, né? Só vai sentir a falta. Na igreja, quantos vão ficar vazios? Daqueles que sentiram, né? Na rua, quem está de graça, que os irmãos estão conduzindo, ficarão desgovernados, porque o motorista foi, não foi, aleluia. Você está indo? Glória a Deus, aleluia. Eu sempre estou no trabalho, ou estou andando, se estou viajando, meu pensamento está ligado no céu. Jesus, aleluia, glória a Deus. De repente, o Senhor vem e este carro vai ficar vazio, e eu não sei aonde ele vai parar. Aleluia, só sei que eu vou morar com Jesus. Aleluia. E aí, não só o irmão, os meus irmãos, como milhares, neste momento, quem sabe, estão viajando. Muitos pilotos viajando, pilotando. Aleluia. E dá o arrebatamento. Como um relâmpago sai do Oriente e se volta até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus vai voltar num momento, num piscar de olho. Vai ser tão depressa. Então convém nós, como disse Paulo, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo alguns nós desviemos dela. Nós não podemos desviar a nossa atenção de Jesus. Não podemos tirar os nossos ouvidos da voz de Deus. Eu estava olhando esses dias e me deparei com uma passagem na Bíblia, aleluia, e observei a importância, irmão, de nós estarmos com Jesus. De nós não deixar Jesus em momento nenhum. Aleluia. Não está falando ali, nesse texto que me veio em memória agora, da vinda do Senhor. Mas está falando de nós estarmos junto com Jesus. Se nós estivermos junto com Ele, nada vai acontecer. Nós vamos ser arrebatados, porque estamos junto com Ele. Eu quero só lembrar os irmãos para nós enterrar essa passagem. Aleluia, é da vida de Jairo. Jairo tinha um problema difícil na sua casa, que é o assunto que nós estamos meditando nessa campanha. Senhor, salva a minha família. Lá, Jairo, ele foi até Jesus e disse: Senhor, eu tenho uma filha que está em casa, quase morta. E convidou Jesus para ir à sua casa. E Jesus está indo em direção à sua casa. Mas a Bíblia não diz quanto tempo demorou. Mas a Bíblia diz que uma grande multidão. E de repente vem uma mulher que precisava de um milagre. E ela toca em Jesus, a multidão para, todo o povo parou. E Lázaro, Jairo, como precisava de um milagre. Eu creio que seu coração ficou ansioso. Agora Jesus para, mas ele não deixa de Jesus. Quem sabe se fosse nos dias de hoje, alguém chegaria e dizia: Jesus, eu tenho um problema na casa para ser resolvido, a minha filha está quase morta. E Jesus sai em direção e começa a demorar. Se fosse hoje, eu acho que ele não te deixaria, Jesus ia fazer. Né? De tão preocupado que o povo é com as coisas terrenas, que deixaria Jesus ali e ia correndo. Eu vou lá, se qualquer coisa eu levo no médico. Jesus está demorando a chegar. Mas Jairo não. Jairo junto com Jesus. E Jesus vai, vem aquela mulher, toca, Jesus para, alguém me tocou. Aí o discípulo diz: Senhor, é claro que alguém te tocou, a multidão te aperta, não se lembrando. Mas Jesus disse: não é um toque comum, não é um toque qualquer, aleluia. Esse toque é com necessidade. Alguém me tocou, porque saiu virtude, aleluia. Eu senti que saiu virtude. Alguém tocou com necessidade, e agora a mulher vem, aleluia, tremendo e prostrando diante de Jesus e confessou toda a sua vida e disse: fui eu, Senhor, que te toquei, porque eu estava enferma e quando eu te toquei, eu fui curada. E Jesus disse: grande é a tua fé, vai, aleluia, grande é a tua fé, glória. E ela foi salva naquele momento. E Jairo ali com Jesus.
De repente chegam lá na sua casa. A mocinha com quase 12 anos, diz a Bíblia, parou de respirar. Né? A pulsação parou. Olha aí, morreu. Jairo não voltou. Jesus não chegou. E ela morreu. E ele saiu correndo ao encontro de Jairo. E Jairo lá no meio da multidão, junto com Jesus. Ele disse, eu vou levar Jesus. Não deixe Jesus por nada. Aleluia. E ele ali junto com Jesus chegou a um quilômetro e disse, olha, é o seguinte, não adianta mais. A tua filha já morreu. Não adianta mais. Aí a Bíblia diz que Jesus, ouvindo isso, Jesus olhou para Jairo e disse, não temas, crê somente e será salva. Glória. Então, aqui eu olhei e disse, o quanto é bom. Jairo foi e convidou a Jesus. Jesus traz para ir na sua casa, mas tem muita gente que precisa de um milagre e Jesus demora. Mas Jairo não se precipitou. Jairo não ficou ansioso, porque nem muitos estão ansiosos hoje, com medo de faltar isso, com medo de faltar aquilo. Deixa que Jesus está em busca das coisas terrenas e que tal que Jesus vem nessa hora. Aleluia. Jairo estava no lugar certo, porque se ele está longe de Jesus, chegava alguém e dizia para ele, Jairo, tua filha morreu, não adianta mais, quem sabe ele ia se desesperar, ia perder, aleluia, sua vitória, mas como ele está com Jesus, quando chega alguém e diz, olha, não adianta mais, Jesus olha e diz, adianta sim, crê somente, aleluia, nós estamos rodeados, a Bíblia diz que nós estamos rodeados, e há tantas pessoas em nossa volta. E às vezes, em vez de chegar pessoas para nos animar na nossa caminhada, dizer isso mesmo, irmão, vamos para a igreja, vamos servir a Jesus, vamos adorar o Senhor, vamos porque a volta de Jesus se aproxima. Aí chega a pessoa e diz, olha, não adianta, vamos no baile, vamos descer a cara, vamos na bodega, vamos jogar um pouquinho, que é o que envolve o povo, a nossa sociedade hoje. Vamos pescar, as pessoas chegam e convidam, mas se você está junto com Jesus, Jesus olha para você e diz, não, é aqui que é o lugar da segurança, é junto comigo que você vai ter a vitória, irmão, Jesus vai levar aqueles que estão com ele. Amém. Aleluia.